Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre polígonos, ok? Imagina vários segmentos de reta conectados. Então, por exemplo, você pega um segmento, desenha, depois desenha outro, vai virando, etc. Isso que eu fiz aqui chama-se linha poligonal, tá? Poligonal são vários ângulos. Então, cada vez que você faz uma curva, você faz um ângulo entre esses dois segmentos. Aqui eu tenho uma linha poligonal aberta, não é um polígono. Para ser polígono eu preciso fechar, tá? Então no momento que você conectar aqui, aí você pode dizer que tem um polígono, ok? Polígono quer dizer em grego vários ângulos. Então aqui eu tenho um exemplo de dois polígonos e podemos classificar esse primeiro como côncavo e esse outro como convexo. Vamos entender? Olha só, quando você conseguir colocar dois pontos dentro da área do polígono, né, dentro da região dele, conseguir colocar dois pontos, e ao traçar um segmento, esse aqui laranja, ele passar por fora da região delimitada ali, você vai dizer que esse polígono é côncavo, ou, se preferir, não convexo, tá? Agora, quando você não conseguir fazer isso, ele vai ser convexo. Por exemplo, aqui eu botei dois pontos, repare que o segmento está interno, e eu não consigo, posso escolher aonde eu quiser os dois pontos, eu não consigo fazer com que o segmento passe por fora daquela região. Então aí eu tenho um polígono convexo. Ficou fácil? Tá? Uma outra forma de você ver isso, olha só, é você prolongar um lado dele, né? Olha só, pega esse segmento, prolonga, você tem aqui uma reta. Observa que essa reta divide o plano em dois semiplanos, para cima e para baixo. O polígono está inteiro num único semiplano, e isso vai acontecer se você prolongar qualquer um dos lados desse polígono. Já naquele outro, no côncavo, olha que bacana. Aqui você prolonga e ele fica inteiramente no mesmo plano. Porém, se você passar por este lado, prolongar este lado do polígono, você vai ter parte dele num semiplano, parte dele em outro. Então, para ser convexo, tem que ficar totalmente no mesmo semiplano. Resolvido? Ok, pessoal, o que interessa para a gente são esses aqui, olha, os convexos, tá? É onde a gente vai aprender a fazer contas, fazer cálculos. Mas, professor, e se cair um côncavo? Você vai prolongar certamente um dos lados e vai dividir ele em dois convexos, tá certo? Normalmente é essa a saída. Mas, fixando nos convexos, vamos falar agora dos polígonos regulares. A gente vai focando. Esse aqui é um polígono qualquer, eu fui desenhando as linhas, fechei, mas eu não me preocupei com que, né, esses segmentos tivessem o mesmo tamanho, nem com os ângulos. Mas, se você cuidar para que todos os segmentos tenham exatamente o mesmo tamanho, ou seja, os lados do polígono, né, tenham a mesma medida, você vai ter um polígono regular, tá bom? O menor polígono possível é o triângulo, são três, porque se você fizer só com dois lados, você vai ter uma linha poligonal aberta, ela não fecha. Então, o menor possível é um triângulo. Para ser regular, os três lados têm que ter medidas iguais, são lados congruentes, consequentemente, você forma um triângulo equilátero. É o menor polígono regular possível, tá bom? Como consequência, os ângulos internos também têm medidas iguais, tá bom? Aqui no caso do triângulo equilátero, todos eles têm 60 graus. Continuando, o próximo polígono regular seria o quadrado, né? Tem quatro lados, então triângulo, quadrado, quatro lados, e repare, os ângulos internos, todos eles retos, e os quatro lados têm medidas iguais. É a figura do quadrado. E assim você vai aumentando o número de lados, tá? Para cada um tem um nome específico. Quando você tiver um polígono com 5 lados, ele é um pentágono. Se for regular, os 5 lados têm que ser congruentes, tá vendo? Mesmo tamanho. E os 5 ângulos internos também têm que ser congruentes. Ficou claro que é um polígono regular? Também nós vamos focar nos regulares, é o que vai nos interessar, por um motivo muito simples. Eles são mais práticos de trabalhar. Então, em construção civil, por exemplo, você trabalha muito com polígonos para revestimento. Você pode revestir parede de um banheiro, azulejo, para piso, né? Até piso para rua, né? Para asfalto. Perdão, não para asfalto, mas aquelas peças que você coloca no lugar do paralelepípedo. E você usa esses formatos porque eles se encaixam melhor entre si e fica fácil de trabalhar, ok?
Então, vamos lá. Polígonos regulares, eles são equiláteros e equiângulos, têm ângulos iguais. Agora, para trabalhar aqui os nomes que aparecem dentro de um polígono, algumas definições, eu peguei como exemplo o hexágono. O hexágono é o queridinho de todos os polígonos, porque não sei se você sabia, mas as colmeias de abelha, elas têm furinhos hexagonais, onde elas colocam lá o mel, não é? Curiosamente, é a melhor forma, é o melhor formato para que com um mínimo de cera elas consigam armazenar um máximo de mel. Para você ter uma ideia, isso ficou definitivamente provado só agora, em 1999, mas já se sabe disso há muito tempo, tá? Então, esse é um dos motivos. Vocês vão ver muitos pisos em forma hexagonal, então o hexágono regular é uma figura muito importante, vai aparecer em muitos exercícios e em muitos vestibulares também. Ok? Então a gente vai trabalhar um pouquinho em cima dela e vai querer que você decore algumas formulinhas aí também. Vamos lá, vamos trabalhar. Gente, hexágono, hexa, 6. Hexágono, 6 ângulos, 6 lados. Quando é regular, os 6 lados são congruentes, tá bom? E observa uma coisa. Se eu tenho 6 lados, eu tenho 6 vértices. Vértice é esse pontinho aqui, eu pintei de verde, ó. Né? O cruzamento onde encontram os segmentos de reta. Então você tem 6 lados, número de vértices é igual, também são 6 vértices. Os ângulos internos, olha, eu chamei de ângulo interno, A índice I, aqui amarelinho. Os ângulos internos são todos também congruentes, porque estamos falando de regulares, um hexágono regular, ok? Então falei de vértice, você já sabe o que é o lado do polígono, sabe o que é um ângulo interno e o ângulo externo. Você obtém prolongando um lado, tanto faz esse ou esse, e aí você tem o que a gente chama de ângulo externo. Observa que o ângulo externo mais o ângulo interno dá um ângulo raso, 180 graus. Então o externo é suplemento do ângulo interno e vice-versa. Fechado? Se eu quiser o ângulo externo aqui, olha, prolonga para lá, outro, e eu posso ir fazendo para cada um dos lados o seu ângulo externo. Portanto, 6 ângulos externos também. Mais uma coisa importante, todo polígono regular tem centro, tá? Bem o meinho dele ali. A distância do centro até qualquer um dos lados a gente chama de apótema. Então a linha azul aqui do centro, a distância até o lado, portanto perpendicular, essa distância tem o nome de apótema. Quantos apótemas tem aqui? 6 apótemas, não é isso? Um para cada lado. E agora começa a ficar interessante. Perceba o seguinte, você consegue dividir o hexágono em 6 triângulos, tá? E o pentágono em 5, né? O quadrado em 4 e por aí vai. Você tem 6 triângulos. A volta completa é 360 graus. Dividido por 6, eu sei que cada triângulo desse tem um ângulo de 60, esse aqui embaixo também. Como essa distância é igual a essa aqui, olha, esse triângulo é equilátero. Então isso é uma informação muito importante. Você vai ter que lembrar disso no exame. O hexágono, você pode dividi-lo em 6 triângulos equiláteros, absolutamente iguais, tá? Com medidas iguais, congruentes, vamos dizer assim, ok? E olha que curioso, essa distância, portanto, é exatamente igual ao lado do triângulo. E observa que o apótema, então, que é a distância do centro até um dos lados, nada mais é do que a altura do triângulo equilátero. Sacou? Muito bem, guarda essa informação, daqui a pouco eu volto a ela. Nós queremos mostrar que a soma dos ângulos externos é 360 graus. Olha que legal. Aqui eu prolonguei, então daqui para cá, olha, eu prolonguei um dos lados, e aqui eu tenho um ângulo externo, tá? Vermelhinho aqui, ângulo externo. Observa o seguinte, quando eu sigo naquela direção, eu girei uma certa quantidade de graus. E aí eu prolongo e faço outro ângulo externo. Se eu fizer isso em cada vértice, eu vou girar esse ângulo. Então, por enquanto, eu girei esse, mais esse. Prolongo, tem o próximo externo, giro de novo. Prolongo o próximo externo, giro de novo. Está aqui o externo, prolongo esse, giro de novo. Quando eu chegar na mesma posição,
somando os diversos giros que eu fiz, eu vou ter um total de 360 graus. Eu vou ter dado a volta completa, ó. Andei um pouquinho, mais um tantinho. Aqui eu não mudei o ângulo, ó, daqui para cá. Virei outra vez, daqui para cá, virei outra vez. Então, a soma dos externos, e isso vai valer em qualquer polígono, vale sempre 360 graus. Grava isso. Com isso, você deduz todo o resto. Se você não conseguir decorar as formulinhas aqui, elas saem tranquilamente. Você tem que lembrar que a soma dos externos é 360. Bom, e aí, quanto é o ângulo externo? Ora, se o polígono tem n lados, 360 dividido por n. Tem 6, 360 por 6, tá certo? E aí você tem o valor do externo. Vamos pegar do hexágono. Quanto é 360 graus por 6? 60, né? Então esse ângulo aqui é 60 graus. E olha só que bacana. Se o externo é 60, eu conheço o interno. Como assim? Ora, o interno não é o suplemento? 180 menos 60, 120 graus. Então, cada ângulo interno do hexágono é 120. Observa que eu consegui o externo e o interno, apenas lembrando que a soma dos externos é 360 graus. E se eu quisesse a soma dos internos? Ora, se cada interno é 120 e são 6, multiplica 120 por 6 e você vai ter a soma dos ângulos internos, vai dar 600 mais 120, 720 graus. Sacou? Mas tem fórmula. Como assim? Olha, se a soma dos externos é 360, agora pensando num polígono genérico, basta dividir 360 por n, n seria o número de lados. E o ângulo interno, ele é 180 graus menos o ângulo externo. Então, o ângulo externo eu troquei agora por 360 sobre n. Dessa formulinha, eu vou multiplicar tudo por n, vai ficar n vezes o ângulo interno, n vezes 180, e aqui ele cancela, menos 360. Olha que bacana. Número de lados vezes o ângulo interno nada mais é do que a soma dos ângulos internos. E eu cheguei numa outra fórmula, que a soma dos ângulos internos em qualquer polígono vale 180 graus vezes o número de lados menos 2. Então dá para fazer. Lembrando disso, fazer os cálculos, você chega no mesmo valor, ou lembrando da fórmula, tá? É legal saber a fórmula. Se você lembrar, pode perguntar lá, qual é a soma dos ângulos internos de um polígono de 20 lados? Poxa, é muito rápido, 20 menos 2, 18 vezes 180, tá bom? Combinado, vamos falar dos principais polígonos. Aqui eu coloquei o pentágono, né, remete lá ao pentágono americano, enquanto aqui a gente tem quartel, né, que são quadrados. O americano fez lá a coisa do exército deles, né, central lá, no formato, é um prédio, no formato de um pentágono, por isso chama pentágono. Fica aqui a sugestão, nós podemos fazer o hexágono futuramente aqui no Brasil. Vamos lá, gente. Os principais polígonos regulares, é o que mais cai, o que mais aparece e aonde você tem a obrigatoriedade de conhecer algumas fórmulas. Vamos lá. É o triângulo equilátero, o quadrado e, veja que eu pulei o pentágono, o hexágono, tá bom? Como eu disse, o hexágono é o queridinho. E tem mais uma coisa que os vestibulares, os examinadores procuram utilizar muito o hexágono. Por quê? Para trabalhar no hexágono, você tem que saber tudo a respeito do triângulo equilátero. Então, caindo uma questão de hexágono, ele já examina você, ele analisa o seu conhecimento em cima do hexágono e em cima do triângulo equilátero. Percebeu? Mata dois coelhos. Então, vamos nós. Pessoal, todo polígono regular tem uma circunferência circunscrita quer dizer, por fora dele, olha, circunscrita, e uma circunferência inscrita, tá? Então, circunscrita é por fora, inscrita por dentro. Não é dentro de qualquer tamanho ou por fora de qualquer tamanho, não. A circunscrita tem que passar pelos vértices, olha aqui, tá vendo? Os vértices de cada um desses polígonos pertencem à circunferência circunscrita. E a inscrita? A inscrita tem que tangenciar, ela toca cada um dos lados, tá bom? Então são pontos de tangência, portanto cai bem no meio de cada um dos lados, ok? Então repara aqui no equilátero, eu vou chamar de raio pequeno, né? Aqui o raio da circunferência inscrita, vou chamar de raio grande, rão.
tá? O raio da circunferência circunscrita, que já está de fora, e você já deve, olhando para cá, ter sacado uma coisa. Olha só, se somar o raio da externa com o raio da interna, vai dar a altura do triângulo equilátero. Olha que legal. Então vamos nós. Olha quanta coisa que eu vou concluir desse bate-papo nosso aqui. Olhando para a figura, você já entendeu o que é o interno, o raio da interna, o raio da externa, etc. Né? Você sabe o que é a apótema, a distância do centro até qualquer um dos lados. Muito bom. O centro do polígono coincide com o centro dessas duas circunferências, tá bom? O centro é único. Então, observa que o apótema do triângulo equilátero nada mais é do que o raio da circunferência inscrita. Então, conhecendo o raio da circunferência inscrita, você conhece o apótema. O raio da circunscrita é a distância daqui até um dos vértices. Você pode obter como? Ora, se isso tudo é a altura do triângulo equilátero, tira o rainho, não é isso? Você vai ter o quê? Você vai ter o raio grande. Então, raio grande é a altura menos o rainho. Existe esse A3 aqui quer dizer apótema do polígono de 3 lados, triângulo, tá? Apótema do quadrado, apótema do 6 lados, hexágono. Combinado? Então, aqui o apótema do triângulo é o próprio rainho, não é isso? Apótema do triângulo equilátero. O raio grande você pode obter a altura menos o rainho. E como é que obtém a altura do triângulo equilátero? Galera, dá para fazer por Pitágoras aqui, mas não vai perder esse tempo na prova não. Você tem que saber essa fórmula de cor. Altura do triângulo equilátero, lado do triângulo vezes raiz de 3 sobre 2. Decorado, por favor. E aí a coisa fica muito rápida, quer ver? Você conhecendo a altura, e você vai ter que saber de uma outra propriedade que é muito legal, nós não vamos demonstrar aqui, mas este raio grande, ele vale 2 vezes o pequeno. Aqui sempre, triângulo equilátero, você pega o rainho, dobra, vai caber no raião. Ora, se aqui tem 2 rainhos e aqui tem um rainho, são 3 rainhos. Ou seja, se você pegar a altura ainda e dividir por 3, você tem o valor do rainho, aí multiplica por 2, você tem o valor do raião. Tá? Como se relacionam, então, esses elementos no triângulo equilátero. Ok. Formulinha decorada, tá bom? Vamos lá. Agora, o quadrado. Como é que seria o apótema do quadrado? O lado do quadrado são todos os 4 com a mesma medida. O apótema é a distância do centro até o lado. Ora, mas daqui até lá é a mesma coisa. Então, o apótema nada mais é do que o raio, de novo, olha lá, o raio da circunferência inscrita vai ser o apótema. E eu posso dizer mais, perceba que se para lá para cima também vai ter raio, né? Aqui é o ponto médio, então eu posso dizer que o apótema ou o raio é a metade do lado. Olha lá, o apótema do quadrado é igual ao raio da circunferência inscrita, tá legal? E o apótema é a metade desse lado. Eu não escrevi, né? Ou escrevi. O raio é o lado dividido por 2. Fechado? Muito bom. E o raio da circunferência circunscrita? A circunscrita tem que passar pelo vértice. Repare que do centro até o vértice é um pedaço da diagonal. E aqui é o outro pedaço. Ou seja, 2 vezes o raio grande, esse é o raião, ó. Raião. Que é o diâmetro, né? 2 vezes o raio grande nada mais é do que a diagonal do quadrado. Lembrou? E você sabe que a diagonal é lado vezes raiz de 2. Decorado também, para não ter que resolver Pitágoras na hora da prova. Então, se você tem a diagonal, lado raiz de 2, dividiu por 2, você tem o raio grande. Fechado? Então, o raio grande é a diagonal dividido por 2. Ok. Fechado? Acabamos o quadrado, vamos falar do hexágono. Já tinha antecipado aqui para você que você pode dividir o hexágono em 6 triângulos equiláteros, certo? Muito bem. Vamos voltar para ele aqui. Observa, o apótema é essa distância, de novo, e vai ser sempre assim. Ele é o raio da circunferência inscrita, perfeito? Muito bom. Agora, se esse triângulo aqui é equilátero, observa que eu estou desenhando o raião, o raio da circunscrita. Então, se aqui é lado, o raião é igual ao lado, né?
o apótema é o rainho e o raião é o próprio lado do hexágono, que também é lado desse pequeno triângulo equilátero. Combinado? E o rainho, que relação que eu tenho? Observa que ele é a altura desse triângulo equilátero aqui, olha. Tá? Esse H aqui é a altura do triângulo equilátero, não do hexágono, do triângulo equilátero. Esse raio pequeno é a altura. Então, entendendo as figuras, você não tem que decorar muita coisa. Eu acho que a altura L raiz de 3 sobre 2 e diagonal L raiz de 2, você já sabe há algum tempo. Essa aqui talvez novidade para alguns, decora, tá? O raio grande é o dobro do pequeno nessa figura do triângulo equilátero e o resto praticamente você extrai fazendo um rascunho, fazendo um desenho da figura. Por isso eu falo, a hora de resolver algum exercício de geometria, sempre desenhe, ok? Fica à vontade para revisar se você quiser, eu sei que foi bem denso, mas o principal está todo aqui para você. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.